quero convidar vocês a abrir comigo no primeiro livro do texto sagrado, o livro do Gênesis, capítulo de número 37. Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Glorificar a Deus também pela vida da irmã Eliane, que me chamou. Muito obrigado, viu? Foi aí um canal de bênçãos dos céus para me trazer aqui mais de uma vez, né, irmã? Deus abençoe. Muito bom estar aqui com os irmãos. Aleluia. Aqueles que não me conhecem, sou o pastor Rivaldo, sou daqui de Cássia mesmo. Às vezes a gente não se encontra por causa da correria, né, irmãos? Mas estamos aí glorificando ao Senhor Jesus. Gênesis capítulo 37, só quem encontrou, dá um glória a Deus. Verso de número 23. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica de talar de mangas compridas, em algumas traduções de muitas cores, que trazia, e tomou e os lançaram dentro de uma cisterna vazia e sem água. Vou ler novamente: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica de talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia e sem água. Em algumas traduções, cisterna está poço. Diga comigo: o milagre, desconfere, irmãos, o milagre do fundo do poço. Eu não sei se você já sentiu, mas Jesus já está falando com você, aleluia. Podem tornar aos seus assentos, glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. Maravilha, Senhor Jesus. Queridos, eu estive com o Senhor alguns dias à tarde e já meditando neste texto, eu estou gravando alguns vídeos de mensagem, publicando, e me conveio ao Senhor me levar por dentro dessa palavra há uns dias atrás e vem falando comigo continuadamente nela. Se nós olharmos para a história de José em si, e o que a gente tem que compreender é que essa história já veio antes dele, porque você pode lembrar comigo que ainda no princípio do mesmo livro, Deus, em uma certa feita, convida Abraão a sair da sua zona de conforto, a sair do meio da casa da tua família, da tua parentela, e seguir rumo a uma jornada, a um caminho aonde os olhos de Abraão ainda não conheciam, um caminho que o Senhor revelaria a ele. E é interessante porque quando Abraão chega à terra que Deus havia prometido, logo Deus fala com ele: olha, é aqui que eu vou te dar essa história, essa terra, essa promessa, e é daqui eu farei da sua descendência grandes nações. É interessante porque o homem de Deus recebe uma promessa do próprio Senhor, a qual ele entende que Deus iria multiplicar a sua descendência. E é interessante porque no decorrer de toda a vida de Abraão, se nós tirarmos Ismael, ele teve apenas um filho, que foi Isaque. E é interessante porque, imagine comigo, o homem olhando para o céu e dizendo: Deus me prometeu uma grande descendência, Deus me prometeu uma semente que multiplicaria, mas já no final da sua vida, ele consegue compreender que apenas um filho, de fato, da sua esposa é que foi gerado. E o interessante é que essa história se repete também na vida de Isaque, aonde nasce Jacó e Esaú. E depois, Jacó, então, tem a maioria dos filhos até então, 12 para ser exato. E o interessante da história de José é que a partir dele a história muda. Se nós olharmos para o princípio da história do livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, lá o texto vai nos dizer que, terminando a geração desses que tinham os nomes conhecidos, desses que a Bíblia fala e fala por diversas vezes, se levantou uma geração maior, muito maior do que aquelas 70 almas que entraram no Egito juntamente com Jacó, mas uma geração que ninguém sabia o nome deles, mas quanto mais eram oprimidos, quanto mais eram pressionados, mais aquela geração crescia. Mas pastor, o senhor vai pregar sobre José ou sobre o Êxodo? Muito bem. Aleluia. E nós vamos adentrar dentro dessa história a respeito de José, porque é algo muito interessante.
Esse personagem da Bíblia, eu não sei porquê, e isso me causa bastante estranheza, mas dentro das igrejas nós quase não ouvimos mensagens sobre José. Talvez alguns ficaram com medo de arriscar a mensagem, devido a uma mensagem tão poderosa que Marco Feliciano pregou uma vez. Mas acontece que dentro dessa história algo fala muito profundo aos nossos corações. José é aquele que viveu uma história onde, num sonho, Deus revela para ele uma grandeza sobrenatural. José tem 2 sonhos, onde ele vê em um deles o sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele. Em um outro sonho, a colheita que havia sido feita por toda a família, os molhos da colheita dos irmãos e dos pais também se curvavam diante dele. Em outras palavras, era Deus falando com José e dizendo que de toda a casa existia uma promessa especial para acontecer dentro da vida dele. Mas o que me chama a atenção, e eu peço a você a sua atenção neste momento, é que José tem o sonho dentro de casa. Diga comigo, dentro de casa. E quando o sonho ocorre dentro de casa, são aqueles que vivem com José que não dão credibilidade ao sonho. Eu vou dizer de novo para você entender. José tem o sonho dentro de casa, e é os de dentro de casa que não dão credibilidade ao sonho que José tem. O interessante é que muitas vezes Deus começa a trazer uma mensagem de promessa dentro das nossas vidas, em nós, mas muitas vezes aqueles que nos veem todos os dias, muitas vezes aqueles que caminham com a gente todos os dias, os que estão de dentro de casa são aqueles que menos acreditam naquela promessa. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por diversas vezes. Quantas vezes eu começava a dizer, eu sei que o Senhor tem uma promessa, eu sei que o Senhor tem algo extraordinário na minha vida, e muitas daquelas pessoas que caminhavam comigo, começavam a desdenhar e dizer, olha Rivaldo, vai com calma, para ter chamado, para ter ministério, não é qualquer pessoa que alcança. Muitas vezes nós temos um sonho, e as pessoas que mais estão à nossa volta, são aquelas que menos acreditam. Mas é interessante dentro disso, porque eu vivo dentro de uma palavra de Deus, que nós não dependemos da vontade do homem para algo acontecer. Porque o texto da Bíblia nos diz, bem lá no Apocalipse, vamos dar um reverso aqui, do primeiro ao último livro. No capítulo 2 e 3, a Bíblia nos mostra 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. E o interessante é que em todas as cartas, Jesus escreve, no princípio, conheço você, eu sei quem você é. E no final das cartas é onde Deus libera a promessa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Nós só dependemos da palavra de Deus, porque Deus não libera promessa para quem Ele não conhece. O Senhor só promete para a pessoa a quem Ele já sabe quem é. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a tua vida, talvez até você tenha se esquecido da promessa, talvez até você tenha colocado a promessa lá no armário e esquecido o que Deus prometeu, mas quando Deus abriu a boca para liberar uma promessa sobre a tua vida, é Ele dizendo, eu já te conhecia muito antes dessa promessa, eu sei da tua oração, eu sei da tua lágrima, eu sei do joelho dobrado. Muita gente não sabe da dor que você enfrenta, muita gente não sabe da prova que você enfrenta dentro de casa, mas quando eu prometi é porque eu estou dizendo para você, eu conheço a tua identidade, eu sei quem você é, aleluia. E Deus conhecia José, irmãos. Deus conhecia José de uma tal forma, que quando a história avança, eu vou antecipar um pouco, quando o texto nos diz que Jacó chega até José e diz, olha, vai atrás dos seus irmãos, porque eles foram fazer um serviço e não voltaram, e eu quero que você vá até eles. E o interessante é que José já era odiado, eu vou dizer uma coisa que eu não sei se você vai pegar aí no ar, mas José era odiado porque era o mais próximo do pai. E muitas pessoas nos rejeitam porque não entendem o porquê que a gente consegue ser tão próximo do pai. José, por ser próximo de seu pai e receber uma vestimenta diferente, já causava uma certa inveja nos irmãos. E quando ele narra a história, narra o sonho que Deus havia dado, aí que a raiva tomou conta dos seus irmãos. Quando José então chega, e é interessante porque para ele chegar aonde os irmãos estão, quando ele estava perdido ainda em um deserto vagante, um homem aparece e dá a direção aonde os irmãos estavam. Um homem que a Bíblia não coloca o nome.
E muitas vezes Deus prepara pessoas que a gente nem conhece, mas para nos direcionar à posição correta. Quando José então vai e encontra com os irmãos, e todos aqui eu acredito que conheçam muito bem essa história, o texto então nos diz, e foi o verso a qual eu li, que assim que José chega, os irmãos tomam a vestimenta e o lançam dentro de um poço. E é interessante porque o tomar a vestimenta é algo que eu entendo como uma tentativa de remoção de identidade. A irmã acabou de trazer aqui logo antes, a respeito de identidade. A respeito da pessoa não perder a identidade que ela carrega. E quando eu olho para a história do próprio Daniel na Bíblia, os caldeus, a nação da Babilônia, tinha uma estratégia para confrontar, para tirar a identidade dos seus escravos. Eles traziam um novo nome àquelas pessoas. Quando Daniel entra na terra dos caldeus, o texto nos diz que ele muda o nome de Daniel para Beltesazar. E quando eles mudam o nome dele, era uma tentativa de remoção da sua identidade. Mas quando o texto vai dizer que houve um sonho do rei da Babilônia, e quem recebeu a interpretação, o texto não diz Beltesazar, a Bíblia diz que foi Daniel. Quando foi lançado à cova dos leões, a Bíblia não diz que foi Beltesazar que foi lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que foi Daniel. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O mundo, o inimigo tenta fazer você esquecer da tua identidade. Mas a identidade daquele que recebe uma promessa de Deus, Deus tem endereço certo quando promete. O diabo tenta fazer você esquecer quem você é, mas é como foi com Jó. O inimigo acusava Jó pelo que Jó tinha, mas Deus o justificava pelo que Jó era. No final das contas, a promessa segue dentro da sua identidade. A promessa segue dentro daquilo que Deus te chamou para ser. Você não é o que pensa ser, e não é nem o que dizem que você é aquilo que Deus construiu para ser, aleluia. E aí os irmãos vão e empurram José dentro de um poço ou de uma cisterna, e uma cisterna sem água era praticamente uma queda para a morte. Mas quando José cai lá no fundo, e agora o que ele olha para cima e vê, é os irmãos que cresceram com ele dentro de casa, rindo e zombando e gritando, cadê agora o sonhador? E quando ele está lá dentro do fundo do poço, e aqui eu quero que você preste bastante atenção, José teve um sonho dentro de casa, mas para chegar onde Deus iria o colocar, que nós bem sabemos que ele foi um governador do Egito, para alcançar essa posição, José teve que passar por alguns momentos. E é justamente quando ele sai da cisterna, que ele é vendido como escravo, vai à casa de Potifar, para depois ser preso e levado até o Egito. E a gente vai passar por esses pontos, mas entenda uma coisa, o sonho foi dentro de casa, mas o início do propósito, o início do momento entre promessa e cumprimento, começou no fundo do poço. Alguém começou a entender, então eu vou dizer para ver se sai um glória melhor aí do fundo. O sonho acontece dentro de casa, mas o propósito começa a se cumprir no fundo do poço. É por isso que eu disse no princípio, o milagre do fundo do poço, porque tem muito ministério que está lá no fundo do poço e acha que acabou. Tem muita gente que está passando pelo fundo do poço da história e acha que o maior momento de promessa já aconteceu. Era quando eu era mais novo, era quando eu era mais nova, era antes de eu ter me casado, era antes de eu ter passado por tudo isso. Deixa eu trazer um recado de Deus para você. A promessa que Deus fez pode até estar no fundo do poço, mas Ele já vai mandar uma corda de resgate. Porque esse fundo do poço, na verdade, é o princípio do propósito daquilo que Deus estará construindo dentro da sua vida, aleluia. Você não acha que não está entendendo, eu vou dizer de uma forma melhor, esse fundo do poço não é fim de história não, esse fundo do poço é só o princípio daquilo que Deus vai construir dentro da tua história. Lembra da mulher samaritana? Todos os dias tinha que descer o odre de água lá no fundo do poço, para
poder matar a sede. Pastor, o que tem a ver isso? O vaso só vai ser cheio no fundo do poço. O vaso só vai se encher no fundo deste poço. Enquanto muita gente está julgando que é fim do teu ministério, que é fim da tua jornada, porque tu está lá no fim do poço, Jesus está dizendo, eu vou te subir de volta, mas vai vir cheio, aleluia. Vai vir cheio. Quem acredita nisso? Aleluia. Não é fim de história, não é fim de promessa. Ainda tem muito vaso aí que Jesus vai encher e muito ministério que vai vir do fundo do poço só para confundir o inimigo. Aleluia. Jesus está falando com alguém aí, irmãos. Em um dos momentos da minha jornada com Cristo, eu me lembro que eu sempre fui um jovem sonhador. Quem trabalhou comigo na fábrica sabe disso. Por mais que eu era aquele jovem que chegava do mundo, depois de 20 anos vivendo no mundo, irmãos, eu não sou muito novo mais não. Mesmo sendo alguém que muitos olhavam e diziam, não tem família evangélica, não é alguém que tem promessa. Eu me lembro que todas as vezes que eu dobrava o meu joelho era para orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu acredito no que o Senhor tem. Eu tive a alegria de poder testemunhar Cristo dentro da minha casa e ver minha mãe batizando de mãos dadas com a minha avó. Minha avó até afogou, né, mãe? Mas Deus deu livramento. E mesmo sendo um pequeno sonhador, eu também passei por um momento de descanso de Deus. Aquele momento que nós olhamos para o céu e parece que Deus ouve o que a gente fala, mas Ele não dá retorno. Nós hoje sabemos pregar bem, nós hoje sabemos louvar bem, mas se tem uma coisa que está em falta dentro da igreja é saber suportar o tempo de Deus. É saber esperar até o cumprimento da promessa. É olhar para lá do fundo do poço quem está lá em cima e rindo e zombando. E como o texto nos diz, no versículo de número 25 do que eu li, e os irmãos estão comendo pão e José está lá no fundo do poço. Parece que todo mundo não precisa passar fome, só você. Parece que todo mundo pode estar do lado de fora, mas você tem que estar lançado lá dentro. E quantos de nós que não passaram por este momento de tempo de Deus, de silêncio de Deus? E eu olhava para a minha igreja, parece que só tinha promessa a alguns escolhidos. E ninguém me dava oportunidade, ninguém acreditava. Eu lembro que um dia eu estava na cidade de Itaú de Minas. E eu estava mal, foi um dos dias que eu estava mais triste. E eu acordei de manhã, fui comprar um pão na padaria. E eu nunca tinha visto aquela senhora, mas quando eu pisei na rua, pisei na calçada para entrar na padaria, uma senhora me puxou para o braço. Eu não sei o nome dela até hoje, eu nunca tinha visto ela na minha frente. Mas ela olhou no fundo dos meus olhos e disse, assim diz o Senhor Deus, por que está se abatendo se quem te fez a promessa vive e reina para sempre? Eu tentei abrir a boca para falar algo, ela disse, calado. Deus manda te dizer, volta para a tua casa, volta a abrir a tua Bíblia e pôr o rosto em pó. Porque primeiro eu abato para depois exaltar. Muitos de nós não entendem o tempo de Deus operando na nossa vida. Muitos de nós não entendem o porquê que Deus às vezes tem que ficar calado. Muitas vezes nós relutamos dizendo, Senhor, mas não precisava desse deserto. Só que é dentro do deserto que Deus te ensina a viver na dependência. É dentro do deserto que Deus te sustenta. Hoje tem uma geração sendo levantada que acha que louvor ungido é quem tem voz bonita, que acha que pregador de Deus é quem tem voz grossa. Irmão, para com isso. Louvor para ter unção é na palavra. Pregador para ter unção é na palavra. Não é o timbre da voz, não. Não é como você prega mostrando oratória replicada, não. É quanto você depende da palavra de Deus para ser usado na presença dele. Aprende a depender da palavra. Para de depender da opinião dos outros, irmãos. Para de depender do olhar das pessoas. Tem gente que sai triste da igreja porque o irmão olhou torto para ele, irmãos. Existe um Deus no céu que não pisca quando olha para a tua história. José, imagina comigo ele olhando para cima e uma corda descendo. E ele dizendo, nossa, que brincadeira de mau gosto dos meus irmãos. Finalmente, agora eu vou sair desse fundo do poço. E quando ele sai, ele recebe algemas nas mãos. E agora ele está indo em cativeiro como escravo. É interessante porque quantos de nós vivemos por um momento desse?
É como o salmista escreve no Salmo 137, quando os caldeus invadiram Judá e levaram os cativos. Nossas harpas foram penduradas no salgueiro. E é interessante porque no 126, que por mais que seja um número retroativo ao 137, o que o salmista escreve é o que acontece depois do acontecimento do 137. Ele escreve assim: e o Senhor colocou riso em nossa boca. Muitas vezes Deus tem que pendurar a harpa para devolver a alegria. Ah, irmãos, acho que você não entendeu, eu vou ter que falar de outro jeito. Tem muita gente que está perdendo algumas coisas e olhando para o céu e dizendo: por que o Senhor está tomando? Só que faz quanto tempo que tendo isso você não é feliz? Faz quanto tempo que com isso você não dá um glória a Deus de verdade? Muitas vezes Deus vai tomar para entregar o propósito real. Muitas vezes Deus tira para depois entregar o que de fato tem que ter valor. Muitas vezes Deus toca em alguma coisa que nós não queremos perder, mas depois que a harpa foi pendurada, quem voltava para casa, voltava com um sorriso e o semblante de quem voltou a sonhar. Ezequiel, um profeta de Deus que foi levado em cativo junto com esses. Quando Deus revela para ele o céu e começa a levá-lo em visões, todo mundo gosta do texto do vale de ossos secos. Não é mentira, irmãos, é verdade, todo mundo gosta. Lembra que Deus fala com ele: a mão do Senhor veio sobre mim. E olha o que o profeta diz, que ele me levou para um vale. Nós devemos aprender a parar de atribuir deserto e vale para o diabo. Deus é quem mais nos leva para o deserto. E quando Deus leva o profeta para o deserto, preste atenção nisso. O texto diz que o Senhor fez ele andar ao redor do vale. Porque quando Deus nos leva para o vale, não é para a gente ficar parado. Vale não é estacionamento de crente. Quando Deus nos leva para um vale, é para você caminhar. José foi como escravo, mas não era porque agora a vestimenta era de escravo que ele estava fora do propósito. Quando ele vai como escravo, é vendido assim. Potifar, que era um dos principais serviçais de Faraó, agora compra José. José serve a casa de Potifar. Estou avançando na história. E quando José, aonde ele põe a mão, o texto diz que Deus era com ele. É interessante porque as primeiras coisas que Deus revela em alguém que tem chamado, às vezes não é só o louvor, não é só a palavra, mas aonde aquela pessoa põe a mão ou pisa, alguma coisa acontece. Eu vou dizer de novo porque você não entendeu, você acha que é só pisar e o melhor acontecer, não. Tem lugares que aonde um crente entra, o ambiente tem que mudar. Tem lugares que aonde você entrar, ou você vai ser muito bem aceito, ou vai ser rejeitado, porque existe algo dentro de você que é especial. E é ali naquela ocasião, que José, sendo fiel a Deus e negando uma grande oferta que recebeu, aonde a mulher de Potifar agora deseja o corpo de José, e ele foge das mãos dela, e mesmo sendo fiel, mesmo sendo uma pessoa que não se entrega à tentação, que o texto diz, que a mulher de Faraó mente dizendo: olha, ele tentou me possuir, e agora José é preso e levado para dentro de uma prisão. Preste atenção no que eu vou aplicar na sua vida. O ambiente que José está, é um ambiente que os irmãos não estão perto. Quem viu o sonho dentro de casa, quem viu sair da boca de José que havia uma chamada, já não estava próximo a ele mais. Só que o texto diz, irmã Helene, que o Senhor estava com José. Eu vou abrir uma aspas dentro dessa história e vou avançar lá para João capítulo 6, ou Mateus capítulo de número 13, verso 14. Aonde o texto vai nos dizer que Jesus, quando estava com os discípulos e recebe a notícia da morte de João Batista, ele vai para um lugar deserto e apartado, e a multidão o acompanha, e aonde acontece a multiplicação dos pães e peixes. Preste atenção nisso. Quando Jesus está em um lugar deserto, e é interessante porque o lugar era um deserto,
O povo vai com ele e começa a ter fome. Os discípulos chegam até Jesus e dizem: Senhor, despede essa multidão, porque avançado já é a hora, e eles estão com fome. Jesus diz: nós mesmos vamos os alimentar. E ele diz: procura no meio da multidão e vê o que eles têm. E aí vem 5 pães e 2 peixes. É muito ou pouco? Diga, pouco. É pouco. Se eu chegar com 5 pães e 2 peixes aqui, a igreja me bate. Não vai dar para ninguém. E às vezes Jesus está olhando para você e dizendo: o que você tem a oferecer? E você olha para o céu e diz: Jesus, o que eu tenho é muito pouco. Eu estou falando com alguém que aí no íntimo sabe o que o Espírito Santo está dizendo. Talvez Deus está dizendo para você: me entrega. E por ser uma pessoa que talvez tropeçou diversas vezes, ou alguém que pegou a harpa e pendurou no salgueiro, você acha que Deus não está falando mais com você. Acho que está falando com algum jovem da mocidade, porque ainda tem muito tempo de vida. Mas Jesus está falando com a igreja, dizendo: me entrega o que você tem. Mas Jesus é muito pouco, mas coloca na minha mão. Pode ser pouco, mas na minha mão vai ter algum valor. Aleluia. Talvez é só uma oração que você acha que não é boa, bem feita. Talvez é aquela voz que não sai da garganta e a lágrima escorre dos olhos. E você está olhando e dizendo: Senhor, mas é tão pouco que eu tenho para te entregar. E Jesus está olhando e dizendo: põe na minha mão. Só que sabe o que mexe com a gente, jovens? É quando você pega o pouco de Deus, o pouco que você tem, entrega na mão de Deus. E aí os discípulos estão olhando para Jesus, ele levanta o pouco e quebra. Jesus pega os poucos pães e quebra. Pega os 2 peixes e quebra. E aí você está olhando para o céu dizendo: Senhor, eu não estou entendendo o seu trabalhar. O que eu tinha era pouco. Coloquei na tua mão acreditando no milagre, agora o Senhor está quebrando. Quantas vezes nós colocamos situações na mão de Deus e a gente vê aquela situação se quebrar? Quantas orações que nós pedimos livramento, cura, milagre, mas o oposto acontece e parece que Deus nos abandonou. É tão pouco, Senhor, e o Senhor ainda está quebrando. Só que de repente os discípulos estão olhando o cesto, e o que Jesus quebrou, agora está multiplicando. Deixa eu trazer um recado de Deus para você entender, porque eu acho que você não pegou ainda. O que Jesus quebra hoje, Ele faz crescer amanhã, aleluia. O sonho às vezes começa em casa e ninguém aceita. Muitas vezes você é jogado lá no fundo do poço e parece que Jesus só está quebrando, só está moendo, mas o que Jesus está quebrando agora, Ele vai dar crescimento e multiplicação amanhã. Muito ministério começa no pouco, muito chamado começa no desacreditado, muita coisa que Deus levanta vai começar primeiro sendo abatido. Jesus até permite essa dor momentânea, mas Ele me trouxe aqui para dizer para alguém: não se preocupa, eu posso até quebrar agora, mas eu vou fazer crescer depois, aleluia. Essa lágrima que escorre do teu rosto não é em vão. Essa lágrima que você deposita aos pés de Jesus não é em vão. Muita gente pode debochar da igreja hoje, que um dia nós dizemos: depois da Covid nós vamos ser avivados. Mas passou Covid e a apostasia vem assolando a igreja. Mas há de ser um dia que todo jornal vai anunciar: a igreja que sofreu, a igreja que era pouco, foi arrebatada aos céus e hoje vive com o Senhor nos ares, aleluia. Eu estou sentindo a graça do Todo-Poderoso aqui, irmãos. Tem muito chamado enterrado aí que Deus vai levantar. É só uma semente, irmãos. Eu aprendi a nunca debochar de um fruto que caiu por terra. Ele pode estar murcho, pode parecer que está morrendo, mas dentro dele existe muita semente disposta a brotar de novo, aleluia. Tem semente que vai voltar a brotar. Aleluia, Senhor Jesus, eu estou sentindo uma presença maravilhosa aqui.
Mante arabaçoia. Tem muita semente aí que vai ser sepultada. Muita gente está olhando e dizendo é enterro. Agora está enterrado, mas irmão, semente que é sepultada é para brotar e dar fruto. Cada semente vai dar o seu fruto novamente. E quem viu você tropeçar e cair, vai ver a mão de Deus te levantar e te erguer novamente. Aleluia. Deixa Deus falar com você. Para Jesus não tem idade. Para Jesus não tem classe social, não tem. Jesus levanta desde o pequeno ao maior, levanta desde o pobre ao rico. Jesus olha para aquele mais desesperançado, talvez aquele que só chega na igreja e tem coragem de ficar no último banco, porque acha que o importante é os que estão à frente. Ei, Jesus hoje está apontando para o centro da tua história e dizendo, para mim você é pedra preciosa, para mim você é projeto que eu estou investindo ainda. Muita gente pode ter abandonado a causa, mas Jesus não. Jesus pagou um preço e foi preço de sangue, aleluia, para te exaltar diante de todos, aleluia. Volta a sonhar de novo, igreja. Volta a sonhar de novo, igreja. Volta a lembrar daquele período do primeiro amor que nós gostamos de falar. Volta a lembrar das madrugadas onde o Espírito Santo te chamava e você não precisava nem de despertador. Volta de lembrar daquela época que o pastor não precisava anunciar um jejum para a igreja jejuava sem o pastor falar. Volta a lembrar daqueles sonhos que Deus te entregava e você sabia que não era delírio, era a presença de Deus falando novamente com você. Eu também tenho uma família que tem problema, não é só você. A Bíblia nos mostra duas situações diferentes, em épocas diferentes, mas que me traz uma mensagem poderosa. Duas tempestades, Bruno. Dois personagens, um em cada uma. Primeiro Jonas em um barco, Jesus em outro. E o interessante é que os dois dormiam. A diferença era que Jonas era o problema, Jesus era a solução. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Tempestade todo mundo enfrenta. Mas o que te faz triunfar em meio à tempestade é quem está contigo dentro desse barco. Quem está caminhando com você nas ruas? Quem vai com você para o seu trabalho? Quem deita do teu lado quando você deita? É a presença de Deus ou é a culpa do pecado? Jesus, se estiver no barco com você, a tempestade vem, o vento sopra, o mar pode ser tribulado, mas Deus está contigo e o milagre ocorrerá, aleluia. E lá vai José para a prisão. Lá vai José para dentro de uma prisão, quem sabe, triste. Quem sabe se lembrando, era melhor se eu não tivesse contado meu sonho para ninguém. Aleluia. Meu Deus, o Espírito Santo está falando aqui comigo, irmãos. Não tenha medo de manifestar aquilo que Deus colocou no teu coração. Tem gente que está enterrando promessa antes de tentar realizar. Lembra de José, de Maria, quando ele ficou sabendo, o Espírito Santo veio, e agora Jesus está sendo gerado no ventre de Maria. José pensou em fugir. Para que Maria não fosse difamada, ele disse, é melhor que eu fuja, e assim todo o julgamento vai vir contra mim. Só que aí o anjo visita o José em sonho, e diz, José, não foge, porque o que está sendo gerado, é gerado pelo Espírito Santo. Quer um recado do céu para você? Esse sonho que está latejando dentro de você é gerado por alguém. Ah, irmãos, eu acho que ninguém pegou, eu vou dizer de novo. O sonho que você tem não é só seu. Esse sonho, esse ministério, foi gerado pelo Espírito Santo. Era Deus olhando para José e dizendo, José, não foge por medo do que o povo vê e fala. Permaneça por aquilo que você não vê, mas acredita. Talvez você tenha medo de contar para o Senhor, Senhor, eu tenho esse sonho. Talvez você tenha medo de manifestar aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você, não tenha medo de realizar aquilo que Deus está gerando dentro de você. Aleluia. E agora ele está dentro de uma prisão.
Aleluia, já vou partir para o final. E dentro da prisão, Deus ainda está com José. E é uma coisa que nós devemos parar de pensar, que às vezes por causa que a gente está triste é porque Deus não está com a gente. Deus não está limitado às suas emoções. Às vezes você está triste, se achando que está sozinho. Mas, irmã Helena, eu aprendi uma coisa muito extraordinária. Porque eu cresci escutando, o dia que você subir no altar para pregar e não sentir medo é porque Deus não está contigo. E isso não é verdade. Eu subo com confiança porque eu sei que eu não estou sozinho aqui em cima. E muitas vezes, pela tristeza que a gente enfrenta, a gente acha que Deus não está com a gente mais. Por quê? Porque não tem prosperidade, não, parece que eu não vou para frente, parece que eu dou 2 passos para frente e 3 para trás. Tem muita gente que vem sedento para o culto só para ter oportunidade de falar alguma coisa de Deus. E porque a oportunidade não vem, ele vai embora dizendo que Deus não está com ele. Deus é um Deus que pode ficar em silêncio, mas os olhos dele nunca se fecham, irmãos. José está na prisão, longe de casa, longe da família, mas Deus está com ele. Aquele que revelou o sonho está com ele. E quando ele está dentro da prisão, e entra dentro da história 2 personagens, que é o padeiro e o copeiro de Faraó. E é interessante porque certa feita, o copeiro do Faraó chega até José, que estava com ele na prisão, e diz: olha, eu tive um sonho. E eu fiquei sabendo que você entende disso. Será que você consegue revelar? E diz: olha, a interpretação vem de Deus, conta. E diz: eu sonhei que tinha uma vide com 3 ramos, e eu espremia as uvas dentro do cálice de Faraó, e entregava para ele. E aí José olha e diz: pois bem, assim te diz o Deus, que em 3 dias, os ramos são os 3 dias, e nesses 3 dias, Faraó vai restituir o seu cargo como copeiro. De repente, padeiro escuta e vem correndo, fala: olha, revelam para mim também, eu tive um sonho, e eu via 3 cestos de pães, e todas as iguarias, especiarias que os padeiros fazem, em cima da minha cabeça, e os pássaros vinham e comiam os pães. E ele diz: assim também te diz o Senhor, que em 3 dias Faraó vai te pegar, vai arrancar a tua cabeça e vai colocar à mostra para que os pássaros comem a sua carne. Passado 3 dias, um morreu e o outro foi restituído à sua presença. E é interessante porque a única coisa que José disse: olha, se isso acontecer, lembra de mim. Fala para Faraó que eu estou preso aqui, e já faz tempo. Só que quantas vezes nós somos aqueles que mais foram esquecidos? Quantas vezes nós só queremos ser lembrados, e às vezes nós estamos lá no fundo, esquecidos, e parece que ninguém se lembra que a gente também é chamado por Deus. E aí a história passa ano após mais um ano, e um dia que não estava no calendário do homem, Deus chama novamente José. 3 pessoas entenderam o que eu disse aqui, eu vou dizer de novo. Existe uma data que não está no calendário do homem. Irmãos, isso daqui é profético. Existe uma data que não foi marcada no calendário do homem. Porque quando Deus quer fazer, Bruno, Ele faz no secreto, que é para ninguém atrapalhar a estratégia. Existe um dia que Deus já preparou, que ninguém sabe quando, que é justamente para não estragar. Mas um dia Deus vai olhar e dizer: opa, é o momento de tirar lá de dentro da prisão. É tempo de resgatar do fundo do poço. E aí Deus vai lá e traz um sonho, olha que interessante, um sonho para Faraó. E quando José é lembrado, e ele vai e traz a interpretação, Deus vira o cativeiro de José. E aquele que agora um dia esteve dentro do fundo do poço, agora é lembrado pelo Senhor Jesus Cristo. Tem um tempo que Deus já separou para fazer um milagre na sua vida. Tem um tempo que a oração dessa mãe que está desesperada vai ser resolvido. Tem um tempo que esse filho que só quer levar um pouco de honra para dentro de casa, Deus também vai trazer revelação. Ei, tem um tempo para o milagre acontecer dentro da tua história. Deus não se esqueceu de quem você é. Aleluia.
Deus te conhece bem, você crê nisso? Eu vou perguntar de novo e você responde para o Espírito Santo. Deus te conhece bem e se lembra quem você é, aleluia. Volta a sonhar com aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Eu vou encerrar, vou acabar dentro do horário, viu, irmão? Eu vou encerrar. Talvez você seja só mais um José aí, dentro de uma prisão e parece que você está esquecido. E eu vou encerrar dentro do versículo que mais mudou a minha vida desde que eu me converti. Se você tem aí, quiser acompanhar na Bíblia, a gente faz uma exegese juntos. Vamos lá, fazer um versículo. Marcos 4, aleluia. Marcos 4, verso de número 35. Oh, glória. Marcos 4, verso 35, é um verso que mudou a minha vida. E sabe quando ele veio, irmãos? Em uma tarde que a gente saiu com os jovens da igreja. E eu nem ia pregar, eu estava tranquilo lá no meu canto. E de repente o Espírito Santo me trouxe esse verso. Irmãos, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Mas o verso nos diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Parece um verso simples, né? Tranquilo, não tem nada demais. Mas esse verso aqui é justamente o que eu preguei. Naquele dia, a gente não sabe quando, mas é um dia que Deus preparou. E sabe quando é esse dia? O texto ainda diz: sendo já tarde. O naquele dia de Deus para a nossa vida, muitas vezes é aquele dia que todo mundo está olhando e dizendo: é tarde demais. Não dá tempo de acontecer mais nada. Quantas vezes nós estamos nos colocando nessa situação, onde olhamos para o céu e dizemos: Senhor, todo mundo está dizendo que é tarde demais. Não tem como dar certo mais. Só que o texto ainda diz: disse-lhes Jesus. Quem disse? Porque quando for tarde demais para o homem, Jesus é aquele que tem autoridade para falar. Tem muita gente aí vivendo tarde demais. Tem muita gente aí no íntimo vivendo tarde demais. Só que deixa eu dizer para você, existe um Deus que tem autoridade para falar. Pode ser tarde para o homem, mas ainda dá tempo de Jesus operar. E sabe o que ele está dizendo? Passemos para o outro lado. Jesus está olhando e dizendo: parece tarde, mas eu ainda estou te convidando a viver o outro lado da tua história. Preste atenção aqui, irmãos. Passemos não está no singular. Ele não está dizendo vou passar, ele está dizendo passemos, porque ele não vai deixar você conhecer o outro lado sozinho. Ele vai com você nessa jornada. Você crê nisso? Se você pode, fica sobre o seu